Glória a Deus, glória a Deus. Vocês estão me ouvindo bem aí à frente? Tá? Tá ouvindo legal? Ok. Eu quero falar para os homens. Cadê os homens da igreja? Preparem-se. Setembro está chegando aí, Congresso de Homens, dia 7 de setembro, no feriadão. Homens que avançam. Vai ser um dia maravilhoso. Nós estaremos, obrigado Giovanni, nós estaremos recebendo o bispo Rafael Assunção, de Brasília, vai estar conosco aqui ministrando a palavra do Senhor. E vai ter um evento para as mulheres também nesse dia, no dia 7. À tarde, o Congresso de Homens é pela manhã, vai até 1h30 mais ou menos, e 3h30 da tarde tem um evento para as mulheres, um evento, é um chá da tarde, é um chá ou um café, vai ter chá e vai ter café, você escolhe, mulher, né? Evangelístico, e quem vai estar aqui também ministrando é a Bispa Liz, que é a esposa do Bispo Rafael Assunção, né? Então o casal de bispos, eles são bispos hoje que estão à frente da igreja da Ceilândia, eles são os bispos responsáveis pela Sara Nossa Terra da Ceilândia. Então pela manhã homens e à tarde mulheres. Então salve essa data aí, guarde essa data, dia 7 de setembro. Vamos para a palavra do Senhor. Pega a sua Bíblia, vamos abrir a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 16. João 16. Eu gosto muito quando Jesus diz, lá no Evangelho de Mateus capítulo 4, ele diz para o diabo, Satanás, que estava tentando ele no deserto, quando ele estava num período de jejum, e ele diz para o diabo, não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, queridos, receba essa palavra no seu coração. Nós vivemos da palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é que nos fortalece, a palavra de Deus aponta um caminho, uma direção para nós, a palavra de Deus nos liberta, nos transforma, a palavra de Deus nos modela o nosso caráter, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. Quantos querem ser parecidos com Jesus? Glória a Deus, faz muito bem. João 16, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, o tema de hoje é afrontas da vida. Afrontas da vida. Diz assim João 16, 33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém por essa palavra? Vamos orar? Feche os seus olhos aí, querido. Pai amado, querido, louvamos o teu nome pela tua santa palavra. Tua palavra é viva, tua palavra é poder, tua palavra nunca volta vazia, ela sempre cumpre um propósito na nossa vida. Senhor, nós estamos nesta campanha de fé e milagres, nós estamos aqui porque nós cremos no teu poder, nós cremos no poder do teu amor, nós cremos que não há limites para o teu poder, que o Senhor pode tudo, que o Senhor pode todas as coisas. E nessa noite fala conosco, nesse momento fala ao nosso coração, que a tua palavra venha nos tocar, que a tua palavra venha criar poder em nós, gerar poder em nós, e nós te agradecemos, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém. Que palavra maravilhosa. Jesus está afirmando algo aqui, queridos, algo que muitas vezes a gente corre disso. A gente não quer aflição na vida, não é verdade? Qual é da onde vêm as aflições? O que são aflições? São situações adversas que causam mal-estar na nossa vida.
crises muitas vezes, né? E as aflições, as crises, os problemas, eles fazem parte dessa vida, porque nós vivemos num mundo caído, e eles podem vir de diversas maneiras. As aflições podem vir até mesmo através da vida de uma pessoa próxima, de um irmão na fé, pode vir através de um familiar, alguém que a gente ama, que a gente convive muito com essa pessoa, né? Às vezes é uma afronta, e o tema de hoje vai falar sobre isso, as afrontas da vida, né? Às vezes alguém nos afronta, alguém da nossa família, do nosso sangue, sangue do meu sangue, vem nos afrontar com uma palavra, uma atitude, algo que essa pessoa faz, e que nos fere, nos machuca, dói em nós. Isso causa aflições, isso causa dor emocional, isso causa conflitos, raiva, né? Raiva. E muitas vezes a gente fica sem saber o que fazer, e às vezes a gente reage de maneira errada, e aí a gente machuca, fere também quem nos feriu, né? Então, Jesus está dizendo que no mundo nós íamos ter aflições, mas Jesus, ele fala o seguinte: tem de bom ânimo, apesar das aflições, apesar das afrontas que você possa sofrer neste mundo, das dificuldades que você possa passar, enfrentar, o Senhor te diz: tende o que? Bom ânimo, enfrente isso, lute contra isso. Então nosso tema é crises, como vencê-las? É possível vencer? Sim, é possível. Nós não podemos evitar que as crises batam na nossa porta, mas nós podemos enfrentá-las e podemos vencê-las. Se você concorda comigo, diga um amém, diga um glória a Deus. O homem que não aprender a vencer os seus conflitos, esse homem não vai conseguir avançar na vida, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida profissional, em nenhuma área da sua vida. Então nós precisamos aprender a enfrentar conflitos, e nós precisamos determinar que os conflitos, as adversidades que vierem contra nós, que nós vamos vencê-las no nome de Jesus. Amém? Diga assim: eu vou vencer em nome de Jesus. Então quem não aprende a vencer os conflitos, quem não aprende a enfrentar os conflitos, essa pessoa vai sofrer emocionalmente, vai ter muita dor, muito sofrimento, né, emocional, e muitas vezes vai estar preso nas suas cadeias mentais, emocionais, enfim, no seu interior, vai ficar ali, né, preso, acanhado, limitado, com dificuldade até de relacionar. Então quando você estiver passando por uma crise, querido, quero que você entenda que Deus, na verdade, Ele permite que nós passemos pelas crises para nos levar para um lugar alto e mais abençoado. O próprio Senhor Jesus, quando Ele falou para Satanás: nem só de pão o homem viverá, é porque Satanás estava tentando Jesus no momento de fraqueza do Senhor. Jesus estava no momento em que Ele estava jejuando por um propósito. Jesus iria iniciar seu ministério terreno aqui na terra. Então Jesus vai para o deserto, levado pelo Espírito Santo, e ali Ele passa um tempo longo, 40 dias de jejum, 40 dias em oração, 40 dias buscando força no Pai, para o ministério que Ele iria viver, para cumprir o propósito dele aqui na terra. E o diabo vem tentar Jesus, e na hora que Jesus estava com muita fome, o diabo fala para ele: você não é o filho de Deus? Manda que essas pedras se tornem pães. Porque o diabo sabia que Jesus estava com muita fome. E Jesus falou: sim, mas está escrito: não só de pão o homem viverá. Ele conhecia a palavra, Jesus estudou a palavra,
Jesus pôde enfrentar o inimigo, não é só porque ele era Deus não, querido. Ele era homem naquele momento, ele estava aqui como homem, 100% homem. Mas Jesus tinha estudado os salmos, Jesus tinha estudado a lei, Jesus tinha estudado os profetas, e Jesus então pôde dizer para o inimigo uma palavra de Deus que estava no coração dele. Para você enfrentar as adversidades e as afrontas e as aflições da vida, você precisa ter a palavra de Deus dentro do seu coração. Porque a palavra vai te dar força. A palavra de Deus, ela vai alimentar o seu espírito, vai fazer você forte interiormente. Você vai estar alimentado, você vai ter vigor físico, você vai ter fé, e você vai poder enfrentar o inimigo e prevalecer contra ele. Glória a Deus. Uma crise não é um fim. Uma crise é apenas um caminho. Nós podemos passar por ela. Nós podemos enfrentá-la e sair depois dela mais fortes. Quantos querem sair mais fortes depois das batalhas, depois das crises, né? E outra coisa importante, saber que as crises nos prova as nossas intenções. Prova o nosso interior, prova os nossos pensamentos. Toda crise vai nos provar, né? Onde é que eu estou me segurando? Aonde está a minha confiança? Na hora da crise, você precisa ter a confiança, né? A sua confiança. Você precisa saber quem você é, quem você serve, quem é o seu Deus, para que você possa enfrentar essa crise, uma afronta, seja o que for, né? A Bíblia, a palavra de Deus, toda ela está cheia de exemplos de homens e de mulheres, como eu e você, mas que foram homens e mulheres sérios com Deus, homens e mulheres que amavam a Deus, santos, ungidos, que sofreram e passaram também por crises e afrontas. O próprio Senhor Jesus. Os fariseus resistiram a Jesus, os pecadores, muita gente resistiu a Jesus, Moisés, Davi e tantos homens de Deus, né? Homens e mulheres ungidos, mulheres também, enfrentaram lutas, enfrentaram dificuldades, mas o que? Permaneceram. Não aceitaram que aquelas dificuldades os diminuíssem, nem os fizessem recuar. Não aceitaram que as afrontas fizessem com que eles tivessem algum problema com Deus, porque muitas pessoas na hora de uma dificuldade têm problema com Deus. Deus, por que o Senhor está permitindo isso acontecer comigo? E aí começa a questionar Deus, e não tem nenhum lugar na Bíblia, querido, que diz que quando nós aceitamos Jesus, nós não teremos mais dificuldade nessa vida. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que teremos, conforme nós lemos aqui em João 16:33, o próprio Jesus disse isso, mas ele disse o que? Tende o que? Bom ânimo, bom ânimo. Então sabe, querido, com bom ânimo, com fé, com confiança em Deus, nós podemos vencer tudo. Você pode vencer as decepções, você pode vencer as afrontas, você pode vencer as tristezas dessa vida. Você pode. Fala, põe a mão no seu coração e fala, eu posso vencer. Amém? Em nome de Jesus. Sabe, querido, esses homens da Bíblia, como eu citei alguns, né? Moisés, Abraão, mulheres como Esther, passaram dificuldades, mas depois que eles venceram, sempre depois que eles venceram alguma situação, algum momento de dificuldade da vida deles, eles foram colocados numa posição mais elevada. Toda vez que você enfrenta uma crise, uma dificuldade, toda vez que você enfrenta algum tipo de afronta, e você vai para cima, você enfrenta com fé, depois que você vence, você vai para uma posição mais elevada. Você vai para um novo nível de fé, você fica mais forte, e quando vier a próxima crise, você vai estar mais preparado.
Não é maravilhoso isso? Por quê? Porque você aprendeu que confiar em Deus funciona. Funciona. Não é conversa fiada de pregador, né? Confiar em Deus funciona. Confiar na palavra de Deus funciona. Por isso que é bom a gente ler a Bíblia, porque a Bíblia ela não esconde os erros dos homens de Deus, dos chamados homens e mulheres de Deus da história da Bíblia. Ela não esconde. Homens que foram chamados homens de Deus, mas que em algum momento falharam. Depois consertaram. Depois se arrependeram. Depois chegaram diante de Deus. Pediram perdão. E continuaram. Foram em frente. Continuaram a jornada da fé. Sabe, quando a gente erra e falha em alguma situação que a gente é provado, não é o fim do mundo, não acabou para nós. Se nós nos arrependermos, consertarmos, pedimos perdão a Deus, Deus perdoa, Deus nos dá nova chance, Deus dá a segunda chance, a terceira chance, a quarta chance. Jesus ensinou que nós devemos perdoar aquele que nos ofende quantas vezes? 70 vezes 7. Será que Jesus iria ensinar-nos algo que Ele não estivesse disposto a praticar conosco? O que você acha? Eu tenho certeza que não, né? Então, sabe, queridos, cada um daqueles que enfrentou dificuldade, aqui nos homens bíblicos, como Paulo, né? Paulo eu não citei, Paulo, Davi, eles foram afrontados e eles saíram daquelas afrontas, daquelas dificuldades com maior dignidade, com maior beleza, com maior força, com a fé renovada. E assim é também conosco hoje. Quando nós enfrentamos as situações, nós vencemos e nossa fé é fortalecida e nós somos renovados e nós ficamos mais fortes espiritualmente. Em nome de Jesus. Dá um glória a Deus, aplaude ao Senhor. Então as dificuldades nos provam a nossa fé, provam a nossa intenção. As dificuldades, elas provam se nós estamos dispostos a pagar o preço para vencer nessa vida. Porque, queridos, tudo tem um preço. Um vencedor não é vencedor por acaso. Um vencedor é vencedor porque ele se preparou. E na hora da batalha, na hora do embate, há um gasto de energia. E como é que a Bíblia ensina que nós devemos enfrentar nossas batalhas? A Bíblia fala que as armas da nossa milícia ou da nossa luta não são carnais. Quem já viu essa palavra? Lá em Coríntios. Não são carnais, mas são o quê? Espirituais. Oração, leitura da palavra, estar ativo na igreja, frequentando os cultos, participando de eventos, indo a uma revisão de vidas, né? Depois que você já fez revisão de vidas, Instituto de Vencedores, e depois que você fez revisão, Instituto de Vencedores, você pode ir servir também no revisão de vidas, e ali você renova a sua fé, você renova, né, o seu relacionamento com Deus. Então, sabe, queridos, em qualquer área da sua vida, como empresário, na escola, como marido, como esposa, no ministério, você vai ser provado. Você vai ser provado. Mas não tenha medo da provação. A provação, ela vai acontecer no meio da tribulação, no meio das provas. Para ser aprovado, tem que se passar pelas provas. As provas nem sempre vêm do jeito que a gente gostaria. Não é verdade? Às vezes vem questões que a gente não gostaria que viesse, situações que a gente não gostaria de enfrentar.
Mas se nós nos propomos a enfrentar com fé no nome do Senhor, no nome de Jesus, com expectativa de que Ele vai nos dar vitória, com a certeza que o Espírito Santo está conosco, com a certeza que a promessa de Deus jamais falha, nós vamos vencer. Você vai vencer em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós somos chamados para ocupar lugares de liderança. Deus tem nos chamado para ocupar lugares altos, e Ele quer que nós nos esforcemos para isso, querido. Se você estuda a vida de Jesus, você vai ver o quanto que Jesus era esforçado, Jesus era dedicado, Jesus era um homem que levantava cedo, Jesus era um homem de oração, alta madrugada, Jesus levantava para orar. Às vezes Jesus ia para os lugares desertos para orar, para buscar o Pai, para ter comunhão com Deus, com o Pai, para buscar a direção de Deus para a sua vida. Então Deus, Ele quer que nós nos esforcemos. Irmão, você tem se esforçado para buscar a Deus? Você tem se esforçado para ler a Bíblia? Porque para ler a Bíblia você tem que separar um tempo diário. Para separar um tempo para a leitura da Bíblia, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Quando você entende o que eu estou falando? É um preço pequeno, mas é um preço que precisa ser pago. Se você quer que o Espírito Santo, que a palavra de Deus esteja ali, né, trabalhando dentro de você, você tem que se esforçar para ler a palavra. E sabe, Deus quer levar você para os lugares altos. Quanto mais você é exaltado aqui na terra, quanto mais você conquista coisas aqui na terra, mais Deus é exaltado na sua vida. Mais Deus é exaltado na sua vida. E nós temos um exemplo maravilhoso na palavra de Deus, que é o exemplo de Abraão. Em Gênesis capítulo 12, conta a história de Abraão. Eu quero ler aqui 2 versículos, o 2 e o 3, em que Deus fala para ele o seguinte: de ti eu farei uma grande nação, e eu te abençoarei, e eu te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que promessa maravilhosa. Olha que palavra maravilhosa Deus disse para Abraão. Abraão é chamado o pai da fé. Essa palavra, querido, não é só para Abraão, mas é para todo aquele que tem fé. Se você tem fé, ela é para você também. Amém ou não amém? Agora olha o que você vê aqui. A bênção de Deus não é apenas para a nossa autopromoção. Ele está dizendo aqui, olha, eu te abençoarei, eu te engrandecerei o nome. Aí depois ele fala assim, se tu uma bênção. Então o que quer dizer isso? A unção do Senhor, ela vem sobre a sua vida para um propósito, para que você seja bênção na vida de outras pessoas. Deus te abençoa para que você seja bênção. Deus quer te abençoar para que você seja bênção. Aonde? Em todos os lugares por onde você for. Por todos os lugares, na sua casa, no seu trabalho, enfim, na igreja, no seu bairro, na sua rua, se você é estudante lá na sua escola. Deus quer que você seja uma bênção por onde você for. O propósito aqui é ser abençoado para abençoar. Fala assim, ser abençoado para abençoar. Esse é o propósito de Deus. Ele quer nos abençoar, mas Ele quer que nós nos disponhamos para sermos bênçãos nessa terra, na vida de outras pessoas. Que coisa maravilhosa, coisa tremenda. Sabe, Deus escolhe homens pequenos, pessoas quebrantadas, para exaltar essas pessoas. É interessante isso, a gente entender isso, né? Por exemplo, Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Agora, observa a essência do nome dele, Saul. A palavra Saul em hebraico, ela quer dizer altivo, altivo. E esse também é o significado da palavra Saulo no grego. Saulo quer dizer também altivo, quer dizer
aquele que é grande, orgulhoso, cheio de ostentação. Então, tanto Saul, que foi rei lá no Velho Testamento, quanto Saulo, que era um fariseu, o nome deles já trazia esses significados, que eram significados, né, ruins, altivo, orgulhoso, cheio de si, etc., né? Agora, o final da história de Saul foi morte precoce e a perda do trono. Saulo, porém, mudou a história a partir de um encontro que ele teve com Deus. Olha como que encontrar com Deus faz toda uma diferença. Ambos, o nome deles tinha o mesmo significado. Porém, um deles, a sua história foi mudada. Ele se transformou de Saulo em Paulo. Paulo quer dizer pequeno. Saulo, altivo, orgulhoso. Paulo, pequeno. O que aconteceu? Uma transformação por causa do encontro que este homem teve com Deus. Encontrar com Deus faz diferença na nossa vida, igreja. Encontrar com Deus faz diferença na sua vida. Deus quebrou Saulo e o fez pequeno. Deus trabalhou em Saulo, esvaziando ele de todo o orgulho que estava dentro dele, de toda a necessidade que ele tinha de ostentação. Ele permitiu. Porque, queridos, o que Deus faz na nossa vida, Deus faz com a nossa permissão. Deus não faz sem a nossa permissão. Deus só vai agir na sua vida e transformar você se você quiser ser transformado. As crises que vêm na nossa vida, elas podem nos ajudar nesse processo de transformação. Mas muitas pessoas na hora das crises, ao contrário, ao invés delas aproveitar aquele momento da crise, se quebrantar, elas ficam com raiva de Deus. Elas lutam contra Deus, elas se levantam contra Deus. Quem é altivo e cheio de si, tem apenas dois caminhos a seguir: arrependimento ou morte. Saul não se arrependeu. Saul não buscou o quebrantamento. Saul foi pelo caminho da desobediência. O que aconteceu com Saul? Morreu precocemente, perdeu o trono. E Deus colocou outro no lugar dele. Saulo foi quebrado, moldado. Ele permitiu que Deus assim o fizesse, né? E foi feito um novo homem e se tornou um apóstolo, ungido, abençoado por Deus. E boa parte dos escritos das epístolas do Novo Testamento que nós temos aqui, né, à nossa disposição, palavra de Deus, vários livros, Romanos, Coríntios, Efésios, Gálatas, enfim, escritos por quem? Pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Saul optou por um caminho diferente. O arrependimento não encontrou lugar no coração de Saul. Ele não se deixou quebrantar na hora da sua dificuldade. No momento da crise, quando ele se sentiu confrontado e afrontado, ele escolheu o quê? Fechar o seu coração. Ele não se arrependeu, ele não se voltou para Deus. Mas Saulo não. Saulo escolheu o Senhor. Saul escolheu a força do seu braço. Sempre que nós escolhemos a força do nosso braço, na hora de uma adversidade, de uma afronta, de uma crise, queridos, nós estamos escolhendo um caminho difícil. Fica mais difícil ainda, porque aí nós não temos a bênção do Senhor. Saul foi tirado, e Deus escolheu outro no lugar dele. Deus escolheu quem? Davi, que era um adorador, que era um jovem adorador que amava a Deus. Davi também foi tirado lá de uma situação em que ele era o filho mais novo de uma família de 8 irmãos, e ele não era aquele irmão preferido do pai. Ele era o irmão que na hora que o profeta foi lá na casa dele, era o filho que, na hora que o profeta foi na casa dele, ele não foi nem lembrado pelo pai. Mas Deus o escolheu. E Deus colocou ele no lugar
de Saul, que foi tirado. Por quê? Porque era altivo e não se quebrantou diante de Deus. Sabe, uma das coisas que Deus permite crises na nossa vida, as afrontas acontecer na nossa vida, sabe para que é, querido? Para nos quebrantar. Não é para nos destruir, é para nos quebrantar interiormente. É para vencer aquele orgulho, aquela força humana dentro de nós, que muitas vezes nos leva a achar que nós nos bastamos, que nós não precisamos da ajuda de ninguém, nem da ajuda de Deus, e que sozinhos nós vamos conseguir. Quantas vezes, em muitas situações, a gente tende a achar que nós vamos conseguir sozinhos. E aí Deus, então, Ele permite uma crise. Se não resolveu, Ele permite outras. E sabe por que Deus permite crises? Por causa do amor dEle para conosco. São oportunidades que Deus nos dá para que nós nos quebrantemos e para que nós possamos usufruir do melhor dEle para a nossa vida. Pode aplaudir, querido. O que é ser altivo? É ser arrogante, é ser intolerante, é ser soberbo. E Deus não nos chamou para ser assim. Olha esse versículo aqui de Provérbios 16, 18. Olha o que diz aqui. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Ouviu? A soberba precede o quê? A ruína. A pessoa soberba, ela vai encontrar com a ruína, com a derrota, com o fracasso. E a altivez do espírito, o espírito altivo, vai cair, vai tropeçar, vai cair, vai ser ruim essa queda. Então, sabe, queridos, o que nós temos que fazer? Buscar ao Senhor, nos quebrantar diante do Senhor, derramar-nos diante do Senhor. E aí Ele vai nos exaltar. Amém ou não amém? O reino de Deus não combina com arrogância. Fala comigo assim: o reino de Deus não combina com arrogância, nem com presunção. Soberba combina com queda. Soberba combina com queda. Isso, queridos, é triste, é doído, né? É muito ruim. Deus quer nos honrar, Deus quer nos exaltar, para fazer o nosso nome grande, para mostrar ao mundo quem valoriza o reino de Deus e quem valoriza a palavra de Deus. Se você valoriza o reino de Deus e a palavra de Deus, se você serve a Deus com alegria, Deus vai te exaltar em algum momento. Lá na sua empresa, no seu negócio, se você é uma pessoa de vendas, Ele vai abençoar você, você vai vender muito, as coisas vão acontecer, seu casamento vai se tornar uma referência para as pessoas, quem não acreditava em você vai te pedir desculpa, depois falar: puxa, eu não acreditei em você, mas eu estou vendo que você é abençoado por Deus. Isso aconteceu com José lá no Egito. José chegou na casa de Potifar, e ele era abençoado por Deus, e ele foi administrar a casa daquele homem, e tudo que ele fazia prosperava. O homem olhou para ele e falou: puxa vida, você é abençoado. Ele falou: é o meu Deus. Ele deu a honra e a glória para Deus. Amém, amados? Então, eu quero te dizer que Deus nos escolheu para nos abençoar por causa do quê? Do nosso coração. Se você tem um coração entregue, é assim que Deus abençoa. Deus abençoa corações entregues. Deus abençoa corações que se derramam diante dEle. Fala: Senhor, eu preciso de Ti. Na minha força eu não dou conta, eu não consigo. Não, mas me ajuda, Senhor. Eu preciso de Ti. Que vem fazer campanha, que vem chorar aqui no altar do Senhor. Sabe que não consegue sozinho. A Bíblia diz: o homem não pode receber nada se do céu não lhe for o quê? Acordado. Você já entendeu isso, querido? A nossa bênção vem de Deus. A nossa bênção vem do Senhor. Então nós não podemos impedir as crises, nem as afrontas. Não podemos. O nosso desafio é pegar as crises e as afrontas e transformá-las em bênção, por meio da dependência de Deus.
Quando nós aprendemos o caminho da dependência de Deus, haja o que houver, a crise que vier, nós vamos vencer no nome de Jesus. Nós vamos vencer no nome de Jesus. Nós estamos vivendo um tempo difícil, querido, um tempo em que nós somos muito confrontados por causa dos nossos valores, por causa dos nossos costumes, né? As pessoas nos confrontam porque nós damos o dízimo, nos confrontam porque a gente vem na igreja. Você vai na igreja? Nos confrontam porque nós acreditamos em Deus. E, né, o tempo que nós estamos vivendo é um tempo que as pessoas não estão mais dispostas. Muita gente não está disposta mais a ir a uma igreja, não está disposta a escutar sobre Deus. As pessoas estão ficando intolerantes. E por isso elas nos afrontam, elas nos criticam, elas muitas vezes zombam de nós, por causa dos valores, dos princípios que nós escolhemos viver, que são os princípios de Deus. Mas esses momentos críticos que nós estamos vivendo, é quando o Senhor nos mostra o seu livramento, e é quando o Senhor levanta o seu povo, e nos levanta como guerreiros. Nós cantamos aqui hoje sobre Efésios 6, né? Como guerreiros que vestem a armadura de Deus e vão para cima e não se intimidam com críticas, com afrontas, com zombaria. Nós vamos para cima em nome de Jesus. Não com bate-boca, não com briga, não com disse-me-disse, não. Nós vamos para cima com fé, com amor, com graça, na força e no poder do nosso Deus. Toda vez que o mal nos afronta, parece que ele fica muito grande. Toda vez que nós somos afrontados, parece que o inimigo fica muito grande, fica maior do que ele é. E todas as vezes que eles nos afrontam, vem ali uma possibilidade de entrar um medinho, um medo, né? Ou um medinho ou um medão, né? Pode entrar ali. Lembra quando o gigante Golias confrontava o povo de Israel, a nação de Israel lá na batalha? O exército de Israel de um lado, o exército dos filisteus do outro, e Golias durante 40 dias vinha e falava: levanta um campeão aí para me enfrentar, e se ele me vencer, nós vamos nos dar por vencidos. E o povo de Deus, os guerreiros, os soldados de Israel, o próprio, no caso aqui era o rei Saul, eles estavam com medo, eles estavam petrificados. Eles tiveram muito medo daquele gigante chamado Golias. Eles olharam para aquele homem e falaram: ele é muito grande, como é que nós vamos fazer? E eles permitiram que o medo os paralisasse. Toda vez que você olha para o inimigo e acha que ele é grande demais, o medo vai bater na sua porta e ele pode te paralisar. Mas nós precisamos lembrar que grande, grande mesmo é o nosso Deus. O nosso Deus é grande, e Ele é todo poderoso, e Ele é maior. Ele é maior do que todos os nossos inimigos, do que todos os nossos problemas. E na presença de Deus, os nossos inimigos são como gafanhotos, não são nada. Não são nada. Enfrente os seus inimigos, querido. Enfrente as afrontas, não tenha medo. Não permita que o medo entre na sua vida, no seu coração e te paralise. Eles esqueceram de Deus, naquele momento ali que o Golias os confrontava. Eles esqueceram das tantas vitórias que Deus já tinha dado ao povo de Israel, através de Moisés, através dos profetas que os antecederam. Naquele momento, o medo os paralisou. Mas Deus levantou um rapazinho, chamado Davi. E Davi, ele era um adorador, ele conhecia Deus, ele tinha intimidade com o Senhor. E Davi chega ali, naquele campo de batalha, ele foi enviado pelo pai para levar alimento para os irmãos dele, que estavam lá no exército de Saul. E Davi então escuta aquela afronta, e Davi, ele se levanta contra aquilo. E ele fala: olha, ele vai lá enfrentar, depois que
teve lá toda uma história, toda uma situação. Ele vai enfrentar o gigante, cara a cara com o gigante. E ele fala para ele: olha, você vem contra mim com espada, com lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E o que aconteceu? Ele venceu o gigante. Toda afronta, toda crise pode parecer no início um gigante para você, querido. Mas se você enfrentar ela com fé, no nome do Senhor dos Exércitos, no nome de Jesus, você vai vencer. Toda e qualquer crise você vai vencer. Deus vai te dar livramento, creia nisso em nome de Jesus. Se o inimigo te afrontar, ele vai ser humilhado. A Bíblia diz: ele vem por um caminho, mas ele foge por quantos? 7 caminhos. 7 caminhos. Que coisa linda, né? Então, fique firme. Fique firme. Deixa o Senhor te quebrantar. Você precisa ser quebrantado diante de Deus, mas diante dos inimigos, Deus vai te levantar e te exaltar, e você vai vencer os inimigos, as afrontas, as dificuldades. Não com as armas da carne, mas com as armas o quê? Invisíveis de Deus, as armas espirituais. As armas espirituais. Se no seu trabalho você é perseguido, tenha paciência, tenha fé, entregue nas mãos de Deus. Entregue nas mãos de Deus. Deus vai te dar vitória. Se você está numa empresa onde eles permitem esse tipo de coisa, de alguém ser perseguido por causa da sua fé, por ser um cristão, por acreditar em Jesus, essa empresa também, ela vai passar por um processo. Deus é quem nos vinga. Deus, quando nós entregamos nossas causas ao Senhor, Ele nos vinga, Ele nos dá vitória. A Bíblia diz: não vingueis a vós mesmos, mas deis lugar à ira. Minha é a vingança, diz o Senhor. Oh, glória a Deus, isso é maravilhoso ou não? Sim ou não? Então, querido, encerrando, eu quero ler um texto aqui com você, mas eu quero te dizer antes: fique firme na fé. Olhe firmemente para o autor e consumador da sua fé. Continue firme na sua jornada. Se humilhe diante de Deus, se quebrante diante de Deus. Não permita que as afrontas te paralise, te deixe chateado, te faça reagir na carne. Não, vai para Deus, vai para a presença do Senhor, vem para a campanha, vem para o altar, e Deus vai te dar vitória. Amém ou não? É Ele que exalta o justo. Salmos capítulo 18, verso 18 e 19. Quero ler esses 2 versículos para a gente encerrar. Te convido a ficar de pé. Quero chamar os músicos aqui. Eu quero te dizer que as afrontas que se levantarem contra você não vão te vencer. As afrontas que surgirem na sua vida não têm poder de te vencer. Elas são permitidas por Deus para nos forjar e para nos dar resistência. Resistência. Então não se deixe abater, siga para o alvo e saiba que o Senhor está com você. Salmo 18, verso 18 diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. O Senhor está perto de quem, igreja? De quem tem o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Digam glória a Deus, aplauda ao Senhor, diga aleluia. Que coisa maravilhosa, que promessas maravilhosas, né? Ele salva os de coração quebrantado. Feche os seus olhos, põe a mão no coração, agradeça a Deus pela palavra. Fala: Deus, muito obrigado pela tua palavra. Tua palavra é maravilhosa, é viva, poderosa, eficaz. E ela nunca volta vazia.
Eu sei, Senhor, que a Tua palavra hoje, ela está cumprindo algo na minha vida, que talvez nem eu sei, nem eu compreendo, mas eu creio, eu acredito, Senhor. Em nome de Jesus, eu me rendo a Ti, e eu quero mais de Ti, e eu quero os lugares altos, e eu não aceito nenhuma afronta, nenhuma crise me parar, Senhor. Eu vou seguir adiante, eu vou seguir em frente, com fé, com confiança, sabendo que o Senhor está comigo, e é o Senhor quem me dá vitória, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Irmão, eu quero te ungir. Nosso culto de terça é um culto que nós ungimos todos aqueles que estão fazendo a campanha. Se você está fazendo a campanha, hoje é a 5ª semana, vem receber unção. Se você veio hoje pela primeira vez e começou hoje uma campanha de fé conosco, você pode voltar terça-feira que vem. Terça-feira que vem vai ser o seu 2º dia, e nós vamos te ungir, e a unção de Deus vai te fortalecer na fé, e você vai vencer. Pode vir para frente, pode vir bem para frente, pode chegar mais. Nossos pastores, nossos líderes vão ungir você, nossos diáconos vão ungir você. Você vai ser ungido para que essa palavra seja selada na sua vida, para que nenhuma afronta, nenhuma crise, nenhuma dificuldade paralise você, te faça recuar, retroceder, em nome de Jesus. O propósito que você tem no seu coração, que Deus tem colocado em você, a alcançar, a conquistar, você vai conquistar em nome de Jesus. Você vai conquistar em nome de Jesus. Aleluia. Vai orando enquanto alguém vai ungir você. Santidade, pastores reunidos para adorar, vozes em unidade, o Espírito de Deus sopra em meu coração, paixão e devoção. Só eu sei o que passei até aqui, na estrada da vida, segunda chance que de ti eu recebi, sarado das feridas, valeu a pena deixar queimar, paixão e devoção. E sejas meu farol, e sejas meu abrigo, seja minha ponte, o meu auxílio, seja minha força, seja o meu respirar, minha espada e meu escudo. As lágrimas que choram lavam o altar, é minha devoção, é a paixão que arde o coração, tem pressa de te encontrar. Nosso amor é puro, ele não é guerra, mas por ele eu vou lutar. Só eu sei o que passei até aqui, a estrada da vida, segunda chance que de ti eu recebi, sarado das feridas, valeu a pena deixar queimar, paixão e devoção. Que sejas meu farol, que sejas meu abrigo, seja minha ponte,
somente o meu auxílio, seja minha força, seja o meu respirar, minha espada e meu escudo. As lágrimas que choram lavam o altar. É minha devoção, é paixão que arde o coração. Tem pressa de te encontrar. Nosso amor é puro, ele não é guerra, mas por ele eu vou lutar. As lágrimas que choram lavam o altar. É minha devoção, é paixão que arde o coração. Tem pressa de te encontrar. Nosso amor é puro, ele não é guerra, mas por ele eu vou lutar. Paixão e devoção como um farol me levam ao santo lugar. Paixão e devoção como um farol me levam ao santo lugar. Paixão e devoção como um farol me levam ao santo lugar. Paixão e devoção como um farol me levam ao santo lugar. Paixão e devoção como um farol me levam ao santo lugar. Paixão e devoção como um farol me levam ao santo lugar. Paixão e devoção como um farol me levam ao santo lugar. As lágrimas que choram lavam o altar. É minha devoção, é paixão que arde o coração. Tem pressa de te encontrar. Nosso amor é puro, ele não é guerra, mas por ele eu vou lutar. As lágrimas que choram lavam o altar. É minha devoção, é paixão que arde o coração. Tem pressa de te encontrar. Nosso amor é puro, ele não é guerra, mas por ele eu vou lutar. Glória a Jesus. Eu creio que todos foram ungidos, amém? Glória a Deus. Querido, a unção não vem do homem, a unção vem de Deus. É Deus que une, é Deus que capacita. Você foi ungido por alguém, mas a unção vem do céu, vem do trono, da graça e do amor e de poder, trono do Senhor Jesus. Eu quero fazer a oração mais importante agora, a oração da entrega para Jesus. Se tem alguém aqui que você precisa receber Jesus como Senhor no seu coração, entregar sua vida para Ele, reconhecer que você é um pecador e receber o perdão de Deus e a vida eterna, porque Jesus veio a este mundo para salvar os homens dos seus pecados. Então talvez você entrou aqui e você nunca fez essa oração convidando Jesus para ser o Salvador e o Senhor da sua vida. Eu quero te dar essa oportunidade agora. Ou se você um dia foi crente, desviou dos caminhos do Senhor e está aqui e quer se reconciliar com Deus, então este também é o momento para você fazer isso. Quero pedir que a igreja feche os olhos, eu vou orar e quero que você repita comigo essa oração que eu vou fazer, e toda a igreja pode ajudar também. Fala assim: Senhor Jesus, eu reconheço que eu preciso do teu perdão, da tua salvação. Eu reconheço que sou pecador, mas hoje eu me arrependo. Eu abro meu coração e eu te convido. Entra, Senhor, na minha vida, entra no meu coração, me perdoa, escreve o meu nome no teu livro da vida. A partir de hoje, eu quero andar com o Senhor, eu quero estar na igreja,
quero estar na tua casa. Senhor Jesus, eu te recebo como meu suficiente Salvador e Senhor da minha vida, e eu te agradeço por isso, em teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Quem fez essa oração pela primeira vez? Tem alguém que fez? Faz um sinalzinho com a mão, eu quero te ver. Se você fez, amém, graças a Deus, aleluia. Mais alguém fez essa oração? Você também, Deus abençoe, glória a Deus, amém. Alguém mais fez? Não se envergonhe, se você fez, pode levantar a mão, né? Nós estamos em família de Deus. Ou se alguém também fez oração porque você era desviado e voltou para os caminhos do Senhor, tem alguém? Eu quero orar com esses queridos, por favor, vem aqui à frente, você também, meu querido, vem aqui. Eu quero fazer uma oração abençoando você. Igreja, aplauda ao Senhor por essas vidas. Que bom, Roberto, Jucinei, vocês fizeram essa decisão de convidar Jesus para ser o Senhor das suas vidas, né? Essa, eu sempre digo que é a maior decisão e a mais importante da vida da gente, porque depois que a gente recebe Jesus, Jucinei, tudo muda na nossa vida, né? E agora, nós queremos que vocês possam continuar vindo aos cultos, continuar participando aqui com a gente, porque Deus, Ele quer fazer uma obra na vida de vocês, né? Aceitar Jesus é o primeiro passo, mas a gente precisa continuar caminhando com Ele, para que Ele possa nos conduzir, né? Tratar daquilo que precisa ser tratado na nossa vida, nos fortalecer, nos ajudar, nos moldar, para que a gente tenha o caráter de Deus na nossa própria vida, né, Roberto? Em nome de Jesus. E Ele vai fazer isso, se vocês permitirem continuarem caminhando com Ele. Eu quero orar abençoando vocês. Depois queremos dar um presente da igreja para vocês. Queremos que vocês possam ir ali onde está aquele querido lá, com aquela plaquinha lá, ó. Depois que orar, vocês podem ir lá, ele vai dar um presente para vocês, amém? Vocês podem fechar os seus olhos, por favor. Igreja, estende a mão. Pai amado, eu abençoo esses queridos, eu abençoo o Roberto, eu abençoo o Jucinei. Senhor, eles estão aqui à frente, porque eles decidiram voluntariamente convidar Jesus para ser o Salvador e Senhor das suas vidas. E eu sei que o Senhor já ouviu essa oração, e agora como igreja nós os abençoamos, ó Deus, e declaramos, Senhor, uma nova vida iniciando hoje na vida deles. Espírito Santo, marca os seus corações, que essa bênção, Senhor, da entrega, ninguém roube, que o inimigo não roube deles, Senhor, que eles continuem caminhando com o Senhor, meu Deus, e sendo trabalhados pelo Teu Espírito Santo, e transformados a cada dia, para serem mais e mais parecidos com Cristo. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Jucinei e Roberto, glória a Deus. A Bíblia diz que quando nós recebemos Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Antes da gente conhecer Jesus e receber Ele, a gente é criação de Deus, mas depois a gente se torna filhos. E hoje vocês se tornaram filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus, amém? Glória a Deus por isso. Por favor, pode ir lá, vocês vão ganhar esse presente lá. Deus abençoe, viu? Deus abençoe, querido. Glória a Deus. Olha para o irmão do seu lado e fala assim: Deus é bom, querido. Deus é bom o tempo todo, amém. Nós temos alguns pedidos de oração, a gente vai orar e depois encerraremos o nosso culto. Quero que você ore comigo. O Anderson pede oração pela sua mãe que está enferma. Senhor, oramos pela vida da mãe do Anderson como igreja, declarando sobre ela o poder de Deus. O Senhor é poderoso para curá-la. Toca agora, onde ela estiver, que o Espírito do Senhor vá até ela e toque. Repreendemos toda doença e toda enfermidade na mãe do Anderson, Senhor, na vida dela, neste corpo, em nome de Jesus. Oramos pela vida do Edson, do Tom e da sua esposa Elisângela, Senhor. Põe a tua mão sobre ele, toda enfermidade, sobre ele e sobre a sua esposa,
seja agora derrotada, vencida, em nome de Jesus. Oramos também pela Caliandra, que se encontra com metástase e necessita de uma intervenção do Senhor. Deus, o Senhor é poderoso. Repreendemos este câncer, repreendemos esta doença, esta enfermidade. Como igreja, ligamos aqui na terra, para que seja ligado no céu. Oramos também pela vida dos irmãos da Divina, Eurípides, Manuel, Marta, Maria, Aparecida, que eles sejam curados, que eles sejam libertos espiritualmente, que eles sejam restaurados. E oramos, Senhor, pela conversão deles ao senhorio de Jesus. Oramos também pela saúde da Neiva Baldim. Senhor, é o pedido da Kira. Em nome de Jesus, abençoa a saúde da Neiva, Senhor. Oramos também pela Giovana, o Jalife, o Gabriel e o Miguel. Que o Senhor esteja, Senhor, tocando essas vidas, atraindo elas para os caminhos do Senhor. E oramos também pela saúde, pelo casamento, da vida do Jonathan. Deus, abençoa a vida do teu filho, abençoa a célula que ele participa, põe a tua mão. Deus, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, em nome do Senhor. E a igreja diz amém. Graças a Deus, que assim seja. Querido, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito do Senhor acompanhem você. Você tenha um restante de noite abençoado, um sono abençoado e um restante de semana abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe, grande abraço em nome de Jesus.